Você já se perguntou a quem Jesus se referia quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la? Fazia referência a ele ou a Pedro? Vamos em busca de mais uma aletheia. Olá, seja bem-vindo a mais um Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. E no podcast de hoje nós iremos tratar sobre um texto muito conhecido, mas também muito difícil. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Logo, nós olhamos para esse texto e ao longo da história somos levados a entender que esta pedra sobre a qual Jesus estava edificando a sua igreja era o apóstolo Pedro. Isso é verdade? Será que é esse o entendimento da passagem? Esse entendimento está correto? Vamos em busca então dessas respostas. O local onde Jesus fala isso é conhecido como Cesareia de Filipe, pelo menos naquela época, conhecido como Cesareia de Filipe, ao norte, na região de Israel. E naquela região, era uma região muito conhecida por sacrifícios pagãos e cultos a divindades pagãs, inclusive cultos ao imperador. Numa determinada região, conhecida como Pânias, hoje Bânias, era uma região com algumas montanhas e uma rocha muito grande. Nessa rocha havia uma grande gruta e nesse local havia um templo construído em homenagem a uma divindade pagã, um sátiro chamado Pan, que era o guardião dos portais do inferno. E por isso que naquela região entendia-se que aquela gruta era um portal do inferno, uma entrada para o inferno. É provável que Jesus tenha passado por ali ou que estivesse próximo ali. De fato, eles conhecem aquela situação e Jesus pega essa ilustração, pega essa imagem e diz que essas portas, ou o portal do inferno, não vão resistir ao avanço da igreja. Mas nesse contexto, Jesus faz a seguinte afirmação para Pedro: Você é Pedro, que significa fragmento de pedra. E sobre esta Petra, você é Petros, mas sobre esta Petra, que significa grande rocha, edificarei a minha igreja. Ao longo da história, nós fomos levados ao entendimento de que Pedro era, então, o fundamento, da igreja romana, da igreja que foi desenvolvida posteriormente. Mas Jesus realmente estava se referindo a Pedro? O texto, nos seus originais, lançam luz sobre essa verdade e nós iremos então agora descobri-las. Abra comigo aí a sua Bíblia, abra aí, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Eu vou analisar o texto aqui a partir dos originais, quando Jesus diz assim: E eu digo ou falo a você que você é Petros. Que você é Petros. Tem uma coisa aqui que você precisa entender. Dentro ou na língua grega, nós definimos a função das palavras pelas suas terminações. No português, a posição dela dentro da oração define a sua função. Geralmente são construídos com o sujeito, o sujeito Ricardo, o verbo, a ação, correu, e o objeto, sobre a esteira. Então nós temos sujeito, verbo e objeto. Sujeito exerce a ação verbal sobre o objeto. Na língua grega não é assim. As terminações das palavras definem a sua função dentro da oração, independente da posição que ela se encontre. Isso é muito interessante, porque dentro dessa oração, nessa construção, nós temos Jesus como sujeito, quando ele diz eu te digo. Então Jesus está como sujeito. E também Pedro, que você é Pedro, está como sujeito. Porém, quando Jesus diz que sobre esta, e esta a Petra, esta a grande rocha, essa palavra Petra, inclusive a construção, está toda num caso do substantivo conhecido como dativo, que tem a função de objeto indireto, ou seja, que sofre a ação.
que recebe a ação. Logo, se recebe a ação, é a ação do sujeito. Mas o sujeito que está aqui exercendo a ação em todo o contexto é o próprio Senhor. Porque quando ele fala edificarei, o verbo edificar, que está no futuro, está na primeira pessoa do singular. Qual dos sujeitos está na primeira pessoa do singular? Jesus. Pedro está na segunda pessoa. Tu és Pedro. Logo, quem está edificando aqui alguma coisa é o próprio Senhor. Mais adiante, ele vai dizer a minha igreja. E ele vai fazer referência à igreja de quem? Dele, do próprio Jesus, trazendo a ideia de posse e também na primeira pessoa do singular. Logo, a igreja de Jesus e o Jesus que edifica a igreja sobre esta Petra, sobre esta grande rocha. Quando nós, então, analisamos se Jesus é o sujeito que está exercendo a ação dentro da oração, logo nós somos levados a entender que ou Pedro estaria exercendo uma outra ação dentro da oração, dentro da sentença, ou ele estaria apenas ali como um sujeito, mais um sujeito dentro da sentença, mas não exercendo uma ação. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro ele não sofre a ação. Quem sofre a ação é a pedra, é a Petra, inclusive fazendo distinção de Petros. Esta Petra que sofre a ação não pode ser Pedro, que estaria na função de exercer a ação. Então não é sobre Pedro que a igreja, ou Petros, que a igreja é edificada, mas sobre esta Petra. Para lançar mais luz sobre esse texto, sobre essa passagem, nós somos conduzidos a 1 Pedro, capítulo 2, quando o próprio Pedro, entendendo o conceito da edificação do corpo, ele dá então a sua compreensão e nos ensina acerca disso. Em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: à medida que se aproximarem dele, ou seja, do Senhor, porque está no verso 3, a pedra viva, então Jesus é uma pedra viva também. Olha que coisa interessante. Para Pedro e na compreensão do apóstolo, Jesus também é entendido como uma pedra. E aqui como pedra viva. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Em outras passagens vai dizer que Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra principal. As casas edificadas naquele tempo eram casas de pedras. As edificações eram edificações de pedras. Se você lembrar do Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém era uma edificação toda em pedra. Então, para construir uma casa de pedra, era necessário uma grande rocha de alicerce para que ela não viesse a cair. Lembra quando Jesus conta a parábola da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia? Qual é a que resiste aos efeitos do tempo? É edificada sobre a rocha. E é dentro desse entendimento e nesse imaginário que Jesus é, muitas vezes, e aqui também reafirmado por Pedro, entendido como a pedra fundamental sobre a qual a igreja está sendo edificada. Vamos ver no verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, totalmente conectado com aquilo que Jesus falou a Pedro. Nós estamos sendo edificados, e edificados sobre uma grande rocha. Somos pedras vivas. Talvez esse entendimento de Pedro aqui seja fruto desse ensino de Jesus, que faz com que ele compreenda com clareza o papel de Jesus como fundamento da igreja e a igreja como pedras vivas que estão sendo edificadas pelo próprio Jesus como casa espiritual. E aqui eu tenho o entendimento de que essa casa espiritual, para serem sacerdócios, ou seja, para o exercício do sacerdócio e para que sacrifícios sejam feitos naquele lugar, não pode ser uma outra casa senão um grande templo, um templo para a habitação de Deus. Assim sendo, nós somos então essa edificação de pedras vivas
que estão sendo edificados, que fomos edificados sobre Cristo como a rocha fundamental, sobre Cristo como a grande rocha, essa Petra. Estamos sendo edificados para a habitação do Pai, para a habitação de Deus, por meio do seu Espírito. Pois é num templo, a semelhança do templo de Jerusalém, onde a presença de Deus estava. Logo, nós somos conduzidos a esse entendimento, voltando aqui para Mateus capítulo 16, verso 18, que a Petra sobre a qual a igreja está sendo edificada não é outra senão Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa teu comentário. Coloca aí as tuas considerações acerca dessa passagem, como você entendia. Bota aí nos comentários qual era a sua compreensão desse texto. Se você tem mais alguma dúvida também, coloca para que a gente possa estar interagindo. Curta essa postagem, curta esse vídeo, né? Deixa aí teu like, comenta e convida outras pessoas. Vamos estar sempre engajados aqui em trazer conteúdos de excelência, à luz da palavra de Deus, buscando sempre a aletheia de cada texto. Deus abençoe e até a próxima.